pessoal, como estão? Tudo bem? O meu segundo vídeo, vamos ver, é a série ainda da inveja. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da dor que essa inveja causa. Essa dor vem do sentimento de comparação e de um sentimento de destruição. Destruição de quem? Meu? Não, do outro. A minha destruição, ela vem involuntária, ela vem pela minha ação, pela ação que eu cometo pelo mal do outro, tá? Ou seja, na comparação, o invejoso estipula um mecanismo onde ele traça um paralelo entre ele e a presa. Então, ele fica sempre ali, ele fica sempre observando, né, a vítima. Como a sua autoestima geralmente é baixa, ele se sente apequenado, ele se sente diminuído, né, perante o outro. E aí ele passa a querer de todas as formas possíveis e imagináveis tudo que o outro tem. E vai fazer o que com aquilo? Ele vai destruir. É só pelo fato de tirar o que o outro tem. E o invejoso mente, ele se vitimiza, ele articula, ele manipula. Tá? Mas esses são todos os meios que ele usa com alto grau de toxicidade e aquilo que eu falei no vídeo anterior, que gera o quê? Uma fofoca para atingir e destruir o outro. Viu? Que eles agem sempre em prol da destruição do outro. E a cabeça deles é mais ou menos assim. Eu quero o que é do outro, tá? Não consigo, então eu destruo. Aí, para o invejoso, vem aquele sentimento de satisfação, de felicidade, missão cumprida, nem para mim e nem para o outro. Ele gosta de ver o outro infeliz, ele gosta de ver o outro insatisfeito. Ele só está bem quando ele tem esse cenário na frente dele, quando ele degenera, quando ele aponta o dedo, quando ele, em prol de um bem maior, ele destrói o outro, destrói a vida do outro, né? Então ele vive para isso. A inveja é como se fosse um vício. E ele precisa dessa droga para se manter, tá? Para se satisfazer. Ele não consegue viver sem, é um looping, né? Então, para ele se satisfazer, ele precisa destruir, ele precisa jogar toda essa raiva, todo esse ódio, toda essa melancolia, essa amargura em cima do outro. É tão pesado para ele essa armadura que ele precisa disso, né? Às vezes ele se sente culpado. Muitos invejosos se acham também justiceiros da pátria, né? Então, com isso, vamos ver, nós podemos analisar o invejoso da seguinte maneira. O invejoso, ele detém uma insatisfação patológica imensa, tá? Pode, como eu falei, pode ser sim uma patologia. Nós estamos falando aqui do invejoso destrutivo, nós não estamos falando daquela inveja que é normal, que é mais corriqueira, que todo mundo sente. Eu estou falando daquele tóxico, daquele que faz de tudo para destruir. O único objetivo é a destruição. Isso sim nós podemos classificar que pode ser que seja uma doença. Pode ser que seja um vício, uma compulsão, né? Um transtorno de personalidade, junto com esse sentimento, um transtorno de personalidade. Pode ser, mas isso tudo precisa ser analisado. É uma pessoa que tem autoestima baixa, não acredita nas próprias habilidades, né? Está sempre voltado para o outro. É uma pessoa que também, assim,
muito raramente vai edificar alguma coisa, porque se eu estou só no outro, a vida passa assim. Podemos dizer que ele desenvolve uma agressividade muito típica, né, do invejoso, ele é muito crítico. Geralmente são pessoas resistentes a muitos assuntos, a muitas pautas, em relação a elas mesmas também. Está sempre elogiando e criticando, então a pessoa nunca entende muito bem o invejoso. Sempre tem um a mais, porém, entretanto, porque ele sempre valoriza e desvaloriza, moraliza e desmoraliza. Alguns mais tóxicos são como se fossem canibais, são como se fossem vampiros. Eles simulam, eles agem como se fossem amigos, íntimos inclusive, tá? Então gruda na pessoa, e enquanto não consegue o objetivo, até arrancar tudo que a pessoa tem, desmoralizar a pessoa, destruir tudo que a pessoa constrói, às vezes com o maior sacrifício, tá? Enquanto eles não alcançam o objetivo deles, eles não largam da pessoa. O invejoso é infeliz, é insatisfeito com a felicidade alheia, ele nunca está contente, tá? É aquela pessoa que você chega toda felizona assim no lugar, tá? Oi, meus amores, como vai? Ai, feliz estar aqui. Ah, ele, pronto, chegou a assanhadinha. Pronto, lá vem a felizinha. Nossa, que falsa. Então é isso. O invejoso, ele sempre tem um adjetivo para destilar no outro. Então ele gosta de obter vantagens diminuindo o outro. Nunca perde chance para nada. Ele está sempre alerta. Nunca perde a chance. Como ele também é uma vítima, né? Ele se sente uma vítima porque quando o outro faz uma resistência, uma oposição ou desmascara de alguma maneira, ele vira vítima, né? Aquela vítima bem coitadinha mesmo, né? E ele atribui toda essa causa desse sofrimento, toda essa angústia, essa miséria de vida que ele tem, esse ódio, essa raiva, essas contrariedades, tudo que ele fez foi tudo culpa do outro, né? Então ele nunca tem culpa de nada, ele sempre atribui a culpa dele para o outro, né? Então, ou seja, não se assume, além de tudo. E como o invejoso ele pode sair dessa teia que ele mesmo se colocou, né? Que ele mesmo se coloca, né? Como ele pode matar essa origem desse ódio, né? Porque tem uma origem, então precisa descobrir e matar, né? Ir lá. E tudo isso que no final acaba se voltando contra ele mesmo. Então, aqui são umas dicasinhas, tá? Para o invejoso. Primeiro, ele precisa olhar para si mesmo. Né? Primeiro, ele precisa se reconhecer. Né? Admitir que está doente. Admitir que ele, sim, pratica atos contra as pessoas, que destroem muitas vezes as pessoas, né? E que precisa sim se tratar, tá? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Se ele não tiver esse primeiro passo, vai continuar invejoso para o resto da vida. E às vezes doente, né? Segundo passo, nós trabalhamos assim muito com o perdão e com a gratidão, né? E outras. Mas o melhor é o perdão e a gratidão. Por quê? Ele vai perdoar ele mesmo, ele vai perdoar quem ele acha que faz mal para ele
e vai agradecer ele mesmo e vai agradecer ao outro. Então, quer dizer, ele está se reconhecendo e está reconhecendo o outro também, né? Perdão e gratidão não são só palavras, são atos, são gestos que mudam a sua maneira de ser, de viver, de agir, de sentir, né? Mudando a sua maneira de sentir, o resto vem. Ele vem assim, automaticamente. E são remédios poderosos que podem auxiliar, sim, na mudança de visão de mundo. Porque vai saber se o invejoso não está na caixinha dele e ele só olha por um orifício, né? Uma questão tem vários ângulos de visão. E aí, às vezes, o invejoso não, ele só tem um orifício ali, ele se apega àquilo, tá bom? Então, quanto menos nós julgarmos o invejoso, eu acho que é melhor, porque senão nós estaríamos nos comparando, equiparando a eles, tá? Procurar um analista e fazer uma análise é o ideal. Quem quiser pode me procurar. O invejoso precisa aprender, ele precisa aprender a sorrir dele mesmo, né? Ele precisa se reconhecer, se olhar verdadeiramente, olhar no espelho, né? Se reconhecer. O outro é bonito, o outro tem as belezas deles, mas cada um de nós temos a nossa particular. Ai, que coisa linda, não é? Então nós precisamos olhar no espelho com satisfação. Ver que as nossas conquistas são nossas. A minha conquista não é do João, não é da Maria, não é de ninguém, é minha. Não importa se é muito ou pouco, as conquistas são minhas. Está dentro daquilo que eu posso fazer, né? Também nós não vamos ficar fazendo o impossível para conquistar o quê, né? Então, se satisfazer com as grandes coisas e com as pequenas coisas também. Falar coisas boas para mim, me estimular, me olhar, me observar, me elogiar, elogiar o outro. Porque quando eu faço para mim, eu faço para o outro. E aí fica todo mundo bem, todo mundo cresce, todo mundo evolui. Vigiar os nossos atos, para não ser injusto com o outro, para não ser injusto comigo mesmo, para saber tratar as pessoas, para saber me tratar, para me autoconhecer. Então eu me vigio e oro para mim mesma, né? Ali dentro de mim mesma. Para quê? Para me autoconhecer, para conhecer minhas habilidades, as minhas competências, para ver quais são os meus limites, para ver o que eu posso fazer, o que eu consigo, se eu tenho que ajudar a pessoa, ou se eu preciso falar um não de vez em quando, ou se eu tenho que viver minha vida inteira submissa, ou tenho que me libertar da caixinha. O invejoso, ele precisa aprender, reaprender, ou ressignificar a sua educação, a sua maneira de ver, os seus hábitos, tirar as amarguras, as armaduras que ele foi colocando durante a vida inteira, que deixaram uma vida pesada, né? Limpar todo aquele ranço, o ódio, as mágoas, limpar os venenos, né? Do olhar, da língua, do corpo inteiro. Então, o terceiro é: seja grato sempre. O outro me fez mal, tá? Te agradeço. Muito obrigada. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, tá? Pode me encontrar até no Google Maps, tá? Vocês coloquem lá no Google Maps Centro de Terapia AT, lá tem todos os meus dados. Quem quiser falar comigo, pode falar. Quem quiser marcar uma consulta, pode marcar. Um grande beijo, fiquem com Deus. Se olhem, se amem.